Olá, quarto ano, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Hoje nós teremos mais uma aula de geografia e para finalizar a unidade 7, nós iremos fazer o nosso Mãos à Obra. Vamos estudar a apostila da página 21 à página 23 e fazer as atividades complementares da página 130. E antes de começar o nosso Mãos à Obra, vamos abrir a apostila lá na página 23 e ver o que nós aprendemos durante a unidade 7. E lá no nosso primeiro quadro, no quadro amarelo, nós temos diferentes povos são responsáveis pela formação brasileira. Os indígenas são os primeiros habitantes das terras que hoje está o Brasil. Seu número de integrantes foi reduzido, porém, eles continuam lutando pela preservação de suas terras e de suas culturas, com o apoio da FUNAI. Atualmente, os indígenas estão distribuídos por todo o território nacional e alguns grupos também ocupam áreas que ficam fora dos limites do Brasil. Outros povos responsáveis pela população brasileira, que nós estudamos durante a unidade, são os povos africanos. Os africanos foram escravizados, foram trazidos à força para o Brasil, com a finalidade de compor a mão de obra nas lavouras. Hoje, encontramos áreas de remanescente de quilombos em nosso país. Nesses locais, grande parte da população ainda luta pelo seu reconhecimento cultural, pela demarcação de suas terras e pela garantia dos seus direitos mínimos, como a educação. Atualmente, a população que vive nessas áreas é chamada de quilombola. A mão de obra escravizada foi substituída pela mão de obra dos imigrantes. Eles vinham ao Brasil em busca de oferta de trabalho e melhores condições de vida. E os europeus, povos também que ajudaram na população brasileira, preferiam a mão de obra dos imigrantes a dos africanos que eles escravizavam e que já estavam em liberdade. Após essas informações, vamos abrir a apostila lá na página 21 e fazer o nosso Mãos à Obra. E lá na questão 1, encontre o nome dos principais povos que você estudou nesta unidade no caça-palavras a seguir. Quais foram os povos que nós estudamos durante esta unidade? Seguindo lá para a questão 2. Com a chegada dos imigrantes ao Brasil, nas primeiras décadas do século XX, o número de pessoas vivendo no país A. Diminuiu muito. B. Mudou pouco. C. Não mudou. Ou D. Aumentou muito. Então, com a chegada dos imigrantes, o que você acha que aconteceu com a população aqui no Brasil? Lá na questão 3. Que povo teve número de indivíduos reduzido com a chegada dos colonizadores às terras onde hoje é o Brasil? Na questão 4. De acordo com o mapa, podemos afirmar que... Então, vamos observar o mapa da página 22. Brasil, comunidades quilombolas atuais. Aqui nós temos todo o território brasileiro e essas partes em roxo são as áreas com ocorrência de comunidades quilombolas, como nós vemos na legenda do mapa. Então, a partir da visão que vocês têm do mapa, vocês vão responder ali marcando um X na alternativa correta. A. As comunidades quilombolas estão espalhadas em quase todo o território brasileiro. B. As comunidades quilombolas estão localizadas somente nas áreas próximas ao litoral do Brasil. Na questão C, alternativa C. Praticamente não há comunidades quilombolas no Brasil atual. Na opção D, a maior parte das comunidades quilombolas está localizada na área central do Brasil. Então, dentre essas alternativas, qual é a correta? A, B, C ou D? E como atividade complementar, para fecharmos a unidade 7, vamos abrir a apostila lá na página 130. E lá nós temos mais duas questões. Na questão 1, leia o trecho a seguir. As informações sobre esses povos são escassas. Por vezes, vestígios como tapiris, flechas e outros objetos encontrados nas áreas por onde passaram são fotografados. Os relatos verbais de existência desses grupos são geralmente fornecidos por outros índios. Lá embaixo nós temos a referência do trecho e vocês irão responder. O texto refere-se aos A. Aos quilombolas. B. Portugueses. C. Italianos. D. Indígenas isolados.
Na questão número 2, busque no seu material complementar os adesivos relacionados às seguintes frases. Em seguida, colhe os adesivos no espaço correto. E os adesivos estão lá na página 162. Os adesivos referente à unidade 7. E ali nós temos meio de transporte utilizado para levar produtos como café até os portos brasileiros. Qual é esse meio de transporte? No segundo quadrado, meio de transporte utilizado para trazer os africanos que foram escravizados e os imigrantes ao Brasil. Qual foi esse meio de transporte usado para essa função? No terceiro quadro, local em que os imigrantes eram recepcionados e se hospedavam antes de ir para as lavouras. Então você irá colar cada adesivo no seu respectivo lugar. Então, meus amores, após finalizar essas atividades, nós encerramos a unidade 7 e na próxima aula nós voltamos com a unidade 8. Então, boa atividade para vocês, um beijo e até a próxima aula.